Bom dia, pessoal. Meu nome é Roberta Binucanose. E eu sou a Mariana Brum. E hoje nós vamos falar em nossa videoaula sobre contrato de prestação de serviço. Essa videoaula é sobre o contrato de prestação de serviço. Esse tipo de contrato teve origem em Roma, onde existiam 3 tipos de locação de serviço. Uma delas era a que deu origem à prestação de serviço, que é um contrato que uma pessoa se obriga a prestar serviços a outra em troca de algo. Ela era caracterizada por essa frase em romano e foi incluída ao Código em 1916. De acordo com Venosa, o contrato de prestação de serviço é um contrato sinalagmático pelo qual uma das partes, denominada prestador, obriga-se a prestar serviços a outra, denominado dono do serviço, mediante remuneração. Nesse tipo de contrato, temos o prestador e o dono do serviço. O prestador é a pessoa que presta serviços e, como recompensa, recebe uma remuneração. O dono do serviço dá a remuneração para o prestador e recebe o serviço. Quando se trata de contrato de prestação de serviço, é essencial que se faça a diferenciação entre esse e o contrato de trabalho. O contrato de trabalho tem como característica principal a subordinação, ou seja, o empregador ele estipula algumas regras que o empregado deve cumprir, como vestimentas, chegar em determinado horário, enquanto no contrato de prestação de serviço não tem esse tipo de subordinação. Também no que tange à dependência técnica, o empregado ele fica subordinado a forma de estipular determinado trabalho realizado pelo empregador, enquanto a prestação de serviço tem essa independência técnica. Outras 2 características muito importantes é que na prestação de serviços a pessoa pode ser física ou jurídica, enquanto no contrato de trabalho somente física. Outro ponto que, porém, esse tem divergências é a eventualidade e habitualidade. Alguns doutrinadores defendem que não precisa ser eventual a prestação de serviço, que pode ser habitual e continuar sendo prestação de serviço. E Venosa defende que a diferença entre os dois é apenas legislativa. Agora eu vou explicar algumas características do contrato de prestação de serviço. Ele é bilateral porque as duas partes têm deveres e obrigações. Consensual porque ambas estão de acordo. E pela forma, ele é não solene, porque ele pode ser verbal, escrito, não precisa de escritura pública, e ainda tem o artigo 595, que fala que caso uma das partes esteja analfabeta, ela pode também fazer um contrato escrito, desde que tenha 2 testemunhas. Outras 2 características do contrato de prestação de serviço é que ele é comutativo. Comutativo é quando as 2 partes já sabem quais as prestações, quanto elas vão ter que dar para outra parte. Ele é oneroso porque ela tem prejuízo patrimonial para ambas as partes, uma com preço e a outra com salário. O contrato de prestação de serviço normalmente tem o seu trabalho, objeto certo e determinado. Porém, em algumas exceções, não precisa estar especificado o trabalho exato que vai ser realizado. Isso está expresso no artigo 601. Como, por exemplo, uma empresa contrata um escritório de advocacia para todas as tarefas inerentes ao setor jurídico. Ele vai ter que fazer todas as tarefas e não só petições ou ações trabalhistas e não as de consumidor. O contrato de prestação de serviço é intuito persona, ou seja, ela é pessoal. As obrigações não podem ser transferidas a terceiros, a não ser que a parte contrária esteja de acordo. O artigo 607 também dispõe que, com a morte, o contrato é cessado automaticamente. Esse contrato tem caráter residual. Isso está disposto no artigo 593. O caráter residual quer dizer que os contratos só estão protegidos pelo Código Civil, caso não estejam nem na Lei Trabalhista, nem no Código do Consumidor. Porém, alguns doutrinadores defendem que, caso o Código Civil e o Código do Consumidor e do Trabalhador não tenham normas contrárias que vão prejudicar um ou outro, elas podem ser aplicadas ao mesmo tempo.
Agora então nós vamos falar sobre o tópico da remuneração do prestador. A remuneração então ela é paga pelo dono da obra para o prestador de serviço. E conforme o artigo 596 do Código Civil, caso as partes não tiverem estipulado nada, nem o contrato tiver nenhuma cláusula em relação a isso, o juiz ele fixará para o arbitramento a retribuição conforme o costume do lugar, o tempo de serviço e a sua qualidade de serviço. De acordo com o artigo 597 do Código Civil, normalmente a remuneração ela será paga depois do trabalho realizado, se de acordo com os costumes não houver de ser adiantada ou paga em prestações. No que se refere ao prazo nos contratos de prestação de serviço, é importante ressaltar o artigo 598, que prevê que o contrato de prestação de serviço ele não pode ultrapassar 4 anos, mesmo que a obra não tenha sido concluída. Mas isso também não quer dizer que outro contrato possa ser realizado para a finalização dessa obra. Ainda é importante relembrar que muitas decisões dos tribunais elas acabam decidindo no sentido da convenção entre as partes prevalecer muito mais que esse artigo. Então, essas decisões acabam deixando mais de 4 anos para esse tipo de contrato. Bom, o prazo do contrato de prestação de serviço ele pode ser determinado ou indeterminado. Caso ele seja indeterminado, ou seja, que as partes não tenham estipulado nenhum prazo, qualquer uma das partes, a qualquer tempo, pode rescindir esse contrato mediante um aviso prévio, conforme consta no artigo 599 do Código Civil. Nos incisos desse artigo, tem algumas regrinhas para esse aviso prévio. Então, o aviso prévio deve ocorrer em 8 dias, se o salário estipulado para o prestador de serviço tenha sido 1 mês ou mais, em 4 dias, se for uma semana ou 15 dias, e tu pode avisar na véspera para rescindir o contrato, caso o salário tenha sido fixado em menos de uma semana. Ausência de habilitação para prestação de serviços. Nesse tópico é importante referir o artigo 606, que ele visa evitar o enriquecimento ilícito das pessoas não habilitadas. Ou seja, para que as pessoas não habilitadas não recebam a mesma remuneração do que pessoas habilitadas. Nesse caso, nós poderíamos dar como exemplo pessoas que dirigem sem CNH ou até corretores de imóveis que fazem esse tipo de atividade sem ter a licença. E nesse caso, o juiz deve arbitrar um valor, uma compensação razoável, um valor razoável para as pessoas que não possuem esse tipo de habilitação, desde que elas tenham trabalhado e feito esse serviço com boa fé. Em contrapartida, no trabalho realizado, por exemplo, por médicos e advogados, ele não poderia se encaixar nesse artigo porque eles estariam ferindo a ordem pública e, nesse caso, eles não teriam direito a essa compensação razoável. A extinção do contrato de prestação de serviços, então, ela pode ser feita através de 2 formas: extinção natural, com o cumprimento do contrato ou com a conclusão da obra, e através das causas supervenientes. Resilição unilateral, ou seja, com o aviso prévio de alguma das partes, com a resolução, que seria o inadimplemento de alguma das partes, com a morte de qualquer um dos contratantes, e por força maior ou caso fortuito, que nesse caso teria impedido de continuar a obra e por isso ela seria extinta. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like aqui embaixo e se inscrevam no canal.